Oi, mulheres, quero falar com vocês sobre uma curiosidade que vocês possuem em relação à cirurgia íntima. E eu acho muito bacana a gente falar sobre isso, que seria qual o limite que nós utilizamos para poder retirar o excesso dos pequenos lábios, né? Como a gente sabe o que tem que sair, o que tem que ficar, como nós podemos fazer para poder milimetricamente aí calcular o que vai ficar, para a gente poder entender também como vai ser o resultado final. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha técnica, sobre como eu faço esse controle, sobre como a gente vê esses limites. Isso não quer dizer que todos os profissionais façam o uso também dessa forma e dessa técnica. Então o que vocês podem fazer é perguntar para o profissional que vocês escolheram para fazer a cirurgia de vocês, como é a técnica que ele realiza, se ele faz as aferições, se ele não faz, como são essas aferições, de que forma que ele vai na cirurgia entender o que sai, o que fica, para que vocês se sintam mais seguras. Eu sei que todas as minhas pacientes assistem os meus vídeos, por isso que eu faço com muito carinho para vocês. E muitas vezes quando vocês já estão aqui no meu consultório fazendo a avaliação e vocês já assistiram meus vídeos, fica muito mais fácil para vocês poderem entender, né, todo o processo e visualizar também como vai ser o resultado de vocês, tá? Então vamos dar um exemplo aqui nessa peça, que eu adoro e uso muito nas minhas avaliações. E aqui nessa peça, o que a gente observa, né? Quando a gente transfere esse pedacinho, esse excesso de pequeno lábio, a gente rebate para o lado de cá, o que a gente observa? Que existe uma borda superior aqui do grande lábio. Essa borda, ela serve para mostrar para a gente que o limite do que a gente vai retirar do pequeno lábio precisa ser compatível com a borda do grande lábio. E por que a gente faz dessa forma? Porque você precisa ter pequenos lábios. Porque imagina só se a gente vem aqui e tira tudo. Vai ficar uma abertura, né? Vai ficar, na hora que você fica numa posição ginecológica, fica uma abertura na sua vagina, como se tivesse um buraco e você vai conseguir visualizar a mucosa. Você vai conseguir visualizar praticamente aí a carúncula iminal, que são os resquícios ali da mucosa por causa da ruptura do ímen. Então, o que acontece aqui? Né? Vamos simular como se isso aqui fosse a nossa canetinha. A gente vem aqui, rebate, eu venho com a minha caneta, faço uns tracinhos aqui no seu pequeno lábio e depois eu solto, né? Quando eu solto, eu vejo que realmente a bordinha do limite do pequeno lábio, ele vai de encontro com a minha borda do limite do grande lábio. Então, depois que eu faço aqui as pintinhas, eu faço a marcação contínua, né? Para o outro lado, como eu faço? Eu coloco meu dedo aqui atrás, ou eu coloco uma pinça também. Com a pinça, eu consigo fazer aqui a projeção, causando o abaulamento da região aqui interna e assim conseguindo marcar também essa parte de dentro. Normalmente, quando a gente faz essa marcação da parte interna, sai praticamente todo o excesso aqui de pele mais escura. Então, muitas vezes, nessa pele aqui, nessa peça aqui, dá pra ver direitinho. Muitas vezes a mulher ela tem uma mucosa bem rosada, que vai quase até a borda do pequeno lábio, mas muitas vezes a mulher ela tem a borda escurecida, muito preguiada, e essa borda escurecida ela acaba se centralizando aqui também. Então o que acontece com algumas mulheres? Algumas ficam com o pequeno lábio bem rosinha, né? E algumas não ficam tão rosados. Por quê? Porque isso depende da sua estrutura anatômica, depende da sua genética, depende do seu corpo. Eu não tenho como prometer para uma paciente que tem um pequeno lábio todo de pele, né, que tem a derme, que tem a epiderme, que o pequeno lábio dela que vai ficar, ele vai ser um pequeno lábio com uma mucosa rosada, né? Isso depende muito da sua anatomia. Então é algo que a gente só vai conseguir
ver e te sinalizar melhor no momento da sua cirurgia, tá? Então a gente faz a marcação externa, a marcação interna, e aí a gente mostra para nossa paciente. Muitas vezes a paciente fala que não quer ver a marcação, que não precisa. Muitas vezes a paciente quer ver a marcação para ter certeza do que vai sair, do que vai ficar. Algumas pacientes até pedem para que a gente retire mais do que aquela marcação, mas é importante as pacientes entenderem que a gente pode fazer uma retirada dentro do limite que a gente estiver colocando e depois a gente poderia até fazer um retoque, poderia até tirar uma películazinha, uma laminazinha mais fina, caso eu perceba, né, que tenha necessidade ainda, caso eu perceba que aquilo não vai danificar a anatomia da paciente. Então, tenham paciência, tenham calma, que tecnicamente a gente pode conversar sobre tudo, né? Inclusive até se alguma paciente mais para frente achar que tirou demais, nós temos como reverter um pouco essa situação. A gente tem como colocar produtos bioestimuladores que podem melhorar ali a questão da pele, que podem servir como se fosse um enxerto para que você simule ali um pequeno lábio. Então tem diversas coisas que podem ser feitas, tanto se a paciente tirou demais, como se a paciente tirou de menos. Então não fiquem desesperadas, tá? Eu recebo algumas pacientes de outros colegas dizendo que acha que tirou muito, que está muito aberto. Então dá para nós realizarmos procedimentos para amenizar esse quadro. Não fiquem assustadas com os resultados, tá? Tudo isso precisa ser conversado ou com o seu médico ou com um médico experiente também no assunto, e tudo isso a gente consegue resolver, tá bom? Fiquem tranquilas. Espero que vocês tenham entendido com esse vídeo como a gente faz essa marcação interna, externa, quais os limites que a gente usa. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você tiver alguma pergunta, escreve aqui nos comentários, que eu adoro ler as perguntas de vocês e responder também quando a gente consegue. Ou muitas vezes a gente até usa as perguntas de vocês como algo para construir um novo vídeo, porque às vezes uma pergunta ela exige uma resposta mais extensa e aí a gente faz um vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então compartilha, curte, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, logo que a gente lança um vídeo, você já recebe ele em primeira mão, tá bom? Muito obrigada por estar comigo até aqui o final. Até o próximo vídeo.